O filme começa mostrando os eventos em que Goku destrói completamente a Red Ribbon. As lendárias lutas contra Tao Pai Pai, General Blue e Comandante Black são mostradas. Além disso, o arco dos androides até a vitória de Gohan sobre Cell também é mostrado. Até que somos apresentados a Magenta, o filho órfão do Comandante Red, que sonhava com a reconstrução da organização. Mas depois de vários contratempos, ele estava prestes a desistir, até que, por sorte, acabou descobrindo o neto brilhante do Dr. Gero, chamado Dr. Edo. E isso acendeu novamente o seu desejo de vingança. Magenta decide ir atrás de Edo, mas segundo seu braço direito, Carmine, seria preciso esperar 3 meses, pois ele estava preso. Após 3 meses, eles vão na porta da prisão atrás de Edo. Mas antes deles se apresentarem, o doutor já sabia tudo sobre eles, e para convencê-lo, ele oferece comida. Magenta tenta convencê-lo a construir androides para a Red Ribbon, mas Edo revela ser um grande fã de super-heróis e de início não aceita. Afinal, ele conhece o passado da organização e sabe que eles seriam vilões. Mas depois ele acaba aceitando, pois acha irrecusável o fato de ter tanto orçamento para construir os melhores androides do mundo. Magenta faz a cabeça de Edo, afirmando que Bulma faz parte de uma organização criminosa, que trabalha para alienígenas e que querem dominar o mundo. Fala até que Cell era a criação do Dr. Gero, para lutar contra essa terrível organização, ou seja, que ele era um herói. Após isso, Piccolo treina Pan, que neste filme tá muito fofinha. Pan não consegue usar seu Ki ainda, mas Piccolo afirma que logo logo ela vai conseguir, afinal, ela tem sangue Saiyajin. Uma coisa interessante aqui é o fato dela perguntar de seu pai Gohan, realmente se ele poderia ser mais forte que seu avô Goku. Isso já dá uma pista sobre o que aconteceria com Gohan neste filme. Outra coisa interessante é que Piccolo agora não tem só uma casa, como também tem um celular, muito aleatório isso. A Videl liga para ele perguntando se ele poderia pegar a Pan na escola, pois Gohan estava ocupado com suas pesquisas. Piccolo fica putão e vai perguntar a Gohan se o trabalho dele era mais importante que sua filha. E também vai questionar se ele não poderia treinar pelo menos um pouco. Mas Gohan tá muito manezão e simplesmente desvia o assunto. Piccolo vai embora, mas é atacado por um androide, que teoricamente deveria manter a sua identidade desconhecida. Porém, Piccolo reconhece o logo da Red Ribbon. Após uma luta bem equilibrada, o androide, após causar uma grande explosão, pensa ter vencido, então vai embora. Porém, Piccolo só meteu mesmo um migué para poder seguir a criatura e descobrir o que estava acontecendo. Seguindo o androide, Piccolo chega na base da Red Ribbon e, tomando emprestadas as roupas de um soldado, ele consegue chegar no lugar onde estavam reunidos todos os cabeças da organização. Descobrimos então que existe outro androide e descobrimos seus nomes. Um se chama Gama 1 e o outro se chama Gama 2. O 1 questiona se o 2 havia verificado se realmente Piccolo estava morto, mas quando ele afirma que não, o 1 mostra nas gravações que Piccolo havia escapado. Mas Edo não expressa nenhum tipo de preocupação, afirmando que seus robôs são imbatíveis. Magenta então pergunta sobre Cell Max, mas Edo afirma que ele ainda não estava pronto, e que caso ele fosse solto agora, seria incontrolável. Também afirma que ele é muito pior que o original. Cara, só queria falar um pouco sobre a falta de criatividade de Dragon Ball. De novo eles trazem a Red Ribbon, né, pela terceira vez, e de novo o Cell. Já não basta o Freeza, toda vez sendo trazido de volta, agora é o Cell. Enfim. Piccolo, após ouvir tudo isso, liga para a Bulma, perguntando pelo Vegeta, mas ela diz que tanto ele quanto o Goku estão treinando com Bills e Whis. Lá no planeta do Whis. Lá no planeta do Whis, além dos 4, ainda estavam Broly e sua turma. Eles foram para lá para evitar que Freeza fosse atrás deles. E o Whis parece ter uma quedinha pela Shirai. Bulma tenta entrar em contato, mas Whis não responde. Já Piccolo vai até o Mestre Karin pegar algumas sementes, mas lá só tinham 2, então pega e se manda. Bulma avisa que não conseguiu falar com Goku nem Vegeta. Piccolo estava completamente sozinho nessa. Então, do nada, ele lembra que Gohan e Kuririn tiveram seus poderes ocultos liberados pelo Patriarca e pede para que Dendê fizesse o mesmo com ele, mas ele afirma não poder fazer isto, pois só era possível após atingir uma certa idade. Então Dendê dá uma ideia de pedir para Shenlong fazer isso.
Piccolo questiona se ainda teriam que reunir as 7 esferas, mas é revelado que Bulma reunia as esferas para fazer desejos bobos e evitar que alguém as reunisse para o mal, e no momento ela já tinha 7 em sua casa. Piccolo pede para usar as esferas e Bulma deixa. Piccolo pede para Shenlong despertar seu poder oculto, e tem seu desejo realizado, tendo ainda um certo bônus concedido, e Bulma gasta os outros 2 desejos com besteiras. Ele então volta para a base da Red Ribbon, onde Magenta estava decidindo quem eles atacariam agora. Eles acabam decidindo atacar Gohan, mas para não causar um alvoroço, eles planejam trazê-lo para lutar lá, e para isso planejam sequestrar a Pan. Piccolo se voluntaria para participar do sequestro, afirmando morar perto da família e conhecê-los. Ele vai com outro capanga, mas quando chega lá, o cara é simplesmente nocauteado pela Pan, que acaba reconhecendo o Ki de Piccolo. Piccolo então conta para ela o que estava acontecendo e pede para ela fingir que havia sido sequestrada realmente. De volta à base, eles gravam e tiram certas fotos dela para mostrar para Gohan. Os dois vão até a casa do Gohan, chegando lá o capanga mostra o vídeo da Pan, o que deixa Gohan completamente louco da vida, que vai imediatamente para a base da Red Ribbon. Piccolo também fica indignado por Gohan não reconhecer o seu Ki, uma coisa que até a própria Pan conseguiu. E cara, é muito massa quando o Gohan chega na base, só dele colocar os pés no chão, rebola os caras uns 2 metros pra cima. Ao avistar a Pan, ele vai em direção dela, mas é interrompido pelo Gama 2. Dr. Edo então manda o Gama 1 o enfrentar. Os dois têm uma luta bem equilibrada, mas depois de um certo tempo, Gohan começa a perder mesmo, transformado em Super Saiyajin. Piccolo então finge que estava machucando a Pan, o que causa a ira do Gohan, que chega na sua forma mística e começa a virar o combate. Gama 2 está prestes a interferir no combate, mas Piccolo larga seu disfarce e começa sua revanche. As duas lutas são bem equilibradas, e Piccolo começa a entrar na mente do Gama 2, perguntando se realmente ele estava do lado certo, ou se ele não estava apenas sendo influenciado. Gama 2 se recusa a acreditar nisso e ataca Piccolo, que após cair em um buraco, acaba despertando a sua nova forma, conhecido como Piccolo Orange ou Piccolo Laranja. O que foi mais que justo, afinal o Piccolo nunca parou de treinar, né cara? Já estava mais do que na hora dele ganhar uma moralzinha. Agora ele é bem superior e vence com apenas um golpe. Ao ver isto, Magenta e Carmine correm para libertar Cell Max, mas Pan os ataca. Carmine então atira nela, sem sucesso é claro, mas ao ver isto, os 2 androides percebem finalmente que eram os verdadeiros vilões da história. Magenta chega na sala onde Cell Max está e tenta libertá-lo, mas Edo chega para tentar impedir. Magenta revela que nunca o suportou e sempre quis matá-lo. Ele dá vários tiros, mas como já sabemos, a pele do Dr. Edo foi modificada para não receber pequenos danos. Magenta veste uma espécie de armadura esquisita para lutar, mas Edo simplesmente chama a sua abelha modificada, que ferrou a Magenta, que passa mal e antes de morrer, acaba destruindo completamente o computador que controla o monstro, e isso o liberta. Tenho que admitir que apesar de não gostar muito do vilão, a cena do despertar dele também é muito foda. Enfim, o monstro surge deixando todos sem reação. Vale ressaltar que Bulma trouxe alguns reforços. Goten, Trunks, A18 e o Kuririn. O Cell Max chega explodindo tudo, então todos atacam a criatura, menos o Kuririn. Mas nada que eles fazem surte efeito. Gama 1 então revela que o único ponto fraco é o topo da cabeça. Todos tentam por várias vezes, mas não é algo tão simples assim. Mas Piccolo em certo momento consegue, porém acaba não funcionando. E a criatura começa a gritar, soltando vários raios de luz. Falando em gritar, é a única coisa que ele faz, cara, só grita. Trunks e Goten fazem a fusão, mas erram a posição dos dedos, virando o Gotenks versão gordinho. Então, tenta atacar o monstro, mas é mandado para longe, só que ele acaba batendo na 18, que bate no Gama 1 ou 2, e acaba voltando na direção da criatura, acertando a sua cabeça, o que causa uma grande rachadura na cabeça do Cell Max. Ao ver isto, Gama 2 diz ter um plano. Ele pede para que todos ataquem Cell, inclusive o Kuririn, que resolve ir ajudar. Enquanto isso, ele voa muito alto, aumentando seu Ki ao máximo. Ele desce em uma velocidade incrível em um ataque suicida. Ele acerta o monstro. Porém, mesmo tendo praticamente metade do seu corpo destruído, Cell continua vivo, mas Gama 2 morre. Quando Cell vai pisar no corpo morto do androide, Piccolo segura. Kuririn então diz para Piccolo crescer, assim como ele havia feito durante a luta contra Goku,
lá no passado no torneio de artes marciais. Então Piccolo faz isso. Após algumas porradarias, Piccolo reúne os guerreiros e conta um plano para Gohan, onde ele seguraria Cell enquanto Gohan carregaria toda sua energia para lançar um Kamehameha. Mas tudo o que acontece é o Piccolo apanhando demais pro Cell, até que Cell rebola o Piccolo para cima e começa a disparar várias rajadas de Ki, em uma cena que lembra muito aquela cena lá do filme do Cooler, tá ligado? Onde ele faz a mesma coisa com o Piccolo e Goku ao ver acaba se transformando. Quando Gohan vê o Piccolo caindo só o pó, sua ira o consome, e ele acaba alcançando sua nova forma. Que puta que pariu, que design feio. Na minha opinião, é claro. Aqueles olhos vermelhos e aquela mecha de cabelo na frente é muito exagerada. Além do nome, é claro, Gohan Beast, que porra é essa? Mas enfim, como de esperado, Gohan agora é muito mais poderoso que o Cell, e após levar alguns golpes, a criatura tenta um ataque com todo o seu poder, mas Piccolo segura enquanto Gohan acerta sua cabeça com o Makanko Sapo. Uma cena também que lembra muito aquela em que Goku segura o Raditz enquanto o Piccolo mata com o mesmo Makanko Sapo. Cell é destruído, mas também fazendo outra referência, ele explode assim como o Cell original. Todos estão bem no final. Dr. Edo e Gama 1 lamentam a morte de Gama 2, enquanto seu corpo começa a se desintegrar, virando pó. Piccolo então vai falar com eles, afirmando que ele morreu como um super-herói. Dr. Edo então diz que tanto ele como Gama 1 vão se entregar à polícia, mas teoricamente, por terem sido meio que usados, Piccolo e os demais acabam se perdoando. E Bulma, ao descobrir que Dr. Edo tinha modificado sua pele e que provavelmente seria muito fácil para ele tirar os seus pés de galinha e deixar a pele dela mais jovem, resolve contratar ele para trabalhar na Corporação Cápsula. O que deixa claro, né, que os dois estarão nos próximos arcos da franquia. E mais uma vez eu digo, a Pan tá muito fofinha nesse filme. E assim termina o filme Dragon Ball Super Hero.